Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês as 5 melhores composições do jogo atualmente. Patch 12.6b mudou o meta, então as composições subiram e desceram, e trouxe para vocês as 5 melhores. Conversei também sobre variações delas, então muitas vezes ali vai ser 5 comps, mas vão ser 8, então mais ou menos por aí. E também trouxe os aprimoramentos, trouxe de um jeito diferente aí, mudei o site de consulta para um site que tem em português ali os conteúdos, então vai ficar melhor aí para todo mundo, beleza? Antes do vídeo, não se esquece, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e aí vamos embora para esse vídeo. Então galera, como eu falei aqui para vocês, começando o vídeo, esse vai ser um vídeo com as 5 melhores composições do meta. Trouxe aqui de uma maneira que eu vou tentar dar ali algumas pequenas variações para vocês de exemplos, então eu espero que seja bom. E galera, tô mudando aqui o formato, eu usava o Low Chess antes e agora eu tô usando esse aqui, o Tactics Tools, porque ele tem algumas ferramentas a mais, dá para colocar o urso ali em campo, dá para colocar o dragão e dá para escolher os aprimoramentos, então eu não preciso trazer aqui bons aprimoramentos embaixo, fica mais fácil. Dessa vez eu acabei mantendo para dar outros exemplos talvez, e nos próximos eu organizo um pouquinho mais, vou colocar, por exemplo, bons campeões aqui embaixo ou trazer alguma outra informação para vocês. Então vamos começar com Jhin Innovator, é a composição de Jhin basicamente com os inovadores. O Jhin ele foi muito bufado, então ele fica muito mais fácil de rodar. E aí você consegue rodar ele com os inovadores. Dá para colocar aqui duas sinergias muito simples de entrar, que é a Caitlyn juntamente com a Vi. Você vai ganhar o bônus de defensor, que está um pouquinho mais chato, agora você precisa de 3 peças. E você vai ganhar o bônus também de atirador de elite. Galera, não se apegar tanto a essas duas unidades. Você pode colocar um Braum sem sinergia, muitas vezes ele dá a sua ult e compra tempo suficiente para o resto do time dar o seu dano. Dá para jogar com Orianna Camille. Eu particularmente acho que 4 mecanizados é mais interessante quando você tem mecanizados mais um, porque você não usa uma Camille no final do jogo. No meio do jogo ela é muito boa, lá para o final do jogo ela cai um pouco. Então quando rodar 4 mecanizados, quando você tiver com um aprimoramento que dê mecanizado, acho que fica muito bom. Dá para utilizar a Zeri também, principalmente se você tiver algum item que sobre ali para ela, uma Ginsu, uma Static, algum Amorello, muitas vezes ela aplica muito bem se você não está com o Echo bem buildado. Então são essas peças aí que podem entrar na sua composição de Jhin juntamente com inovadores. Aquele early game que a gente já conhece, é interessante você usar os inovadores de começo de jogo. É muito ruim quando você tá com uma build e do nada você vira para inovadores, porque o Ezreal muitas vezes fica 1 estrela, aí você tá sem o Jace, você fica com o Singed de 1 estrela, Zilean também. Então essas peças de custo baixo, elas são importantes porque elas dão status para o urso mecânico ou eventualmente para o dragão. Então você tem que trazer do early game, às vezes fazer um Ezreal com os itens do Jhin, segurar os itens, segurar um Ezreal no banco para refazer. Então essas são as boas dicas para você jogar. Gosto muito de buildar o Echo, acho que ele tem um ponto muito importante, um papel muito bom quando ele carrega o coração congelado, e também dá para utilizar a Morello nele, beleza? Itens do Jhin, qualquer item de dano, principalmente Gume de Infinito, Mata Gigantes e Último Sussurro. Dá para rodar a Bandeira de Mercúrio, principalmente dependendo de onde estiver o Socialite, beleza? Composição padrão do level 8, level 9, Cap Infinito, dá para colocar outra peça lendária aqui. E também é uma composição que tem um early game muito simples, né? Você começa de inovador, termina em Jhin, é um caminho muito de boa, beleza? Então, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, vamos para a próxima composição. Trazendo aqui a composição dos arcanistas. Galera, não estranha ali que em cima tá 7 arcanistas, é porque eu coloquei os aprimoramentos, eu não tô me baseando no que eu tô nos aprimoramentos para montar o board. Esse seria o board de arcanistas padrão, e aí com os aprimoramentos dá para mexer e dá para colocar as peças que tem ali do lado. Então vamos embora aqui explicar como que funciona essa ideia de composição. Basicamente a arcanistas ela vai ter umas 3, 4 variações. Tem a variação que você joga com a área mais buildada, com a frontline juntamente de arcanistas e também transgressor.
Tem a frontline ali de Vex e Morgana, que muitas vezes é muito útil. Dá para usar Vex Braum muitas vezes. Gosto muito de utilizar o Braum mesmo solto para procar 3 transgressores. E no final das contas, quando você está jogando de arcanistas, varia muito do cenário. Se tiver com a condição de fazer Vex 3 estrelas, ela vai fazer uma boa solo front. Então você consegue performar muito bem apenas com a Vex na frontline. E aí você, variando dos aprimoramentos, consegue ver. Tem um aprimoramento de arcanista mais 1, tem um arcanista mais 2, eu consigo fazer 6 e 8 arcanistas, e 8 arcanistas realmente muito fora da curva, é muito forte, tem várias peças que se beneficiam. Então ali do lado o Lucian e o Swain, que são as peças que entrariam aqui nessa composição, dependendo da variação. O Lucian ele pode ser carregador da composição de arcanistas também. Então 6 arcanistas Lucian com 2 canos duplo. Pode ser o Cork até a chegada da Jinx, porque o Cork vai te dar ali um buff de Yordle e também vai dar o buff de cano duplo. Então é uma versão muito boa e é a versão que joga muito mais no tempo. Joga muito mais apressando o jogo, acelerando o jogo no meio do jogo, no meio de partida, com o limit game muito opressor. Então você tem um Lucian com itens que seriam itens mais flexíveis, Static, Pistola, Gume de Infinito com Manopla, Mão da Justiça, Rabadon com Mata Gigantes. A área ela já joga muito mais com os itens mais específicos para ela. Eu acho que ela ainda joga com alguns itens ali, por exemplo, um Static dá para jogar também, mas eu acho que a Pistola é o melhor item dela, sem sombra de dúvidas, porque ela vai curar a tua frontline, ela vai curar o seu time, ela vai curar a si mesma e muitas vezes ela vai ficar no final da fight e ela vai ganhar ali o X1. Quando você chega no Victor bem buildado, você muitas vezes está jogando para ganhar a partida, porque o Victor ele ali basicamente uma bomba relógio. Na hora quando ele for gastar seu ultimate e ele acertar, basicamente você ganhou a luta. Então o Victor Silco entra sempre muito bem aqui. Dá para finalizar com a Jinx entre aspas, sem sinergia, né? Porque ela tem a sinergia de sucateiro e também de rival. Então não estranhe ver Jinx solta nos boards de arcanista. Então, principais sinergias, arcanista, dá para rodar transgressor, dá para rodar com Jinx, dá para rodar com Silco, que são peças muito importantes. Então, seriam os aprimoramentos ali, cibernético, que dá mana muito forte, arcanista muito bom, qualquer coisa que dê escudo para arcanista ali, o escudo único é muito interessante, lâmina arcana também é muito bom, beleza? Então, fica aí essas dicas de arcanista para vocês. Lembrar que quando você estiver jogando de Ahri, primariamente level 8, quando você estiver fazendo alguma variação de Vex e Lucian, Vex Malzahar, alguma coisa do tipo, dá para você ficar no 7. O ideal é que você vá para o level 8 porque a comp arredonda muito mais, mas às vezes você vai ter que aceitar e morrer no 7, entre aspas, para poder salvar o jogo, e muitas vezes vai ser isso que vai acontecer. Você vai acabar batendo essas peças 3 e salvar o seu jogo ali ficando no 7 mesmo, beleza? Entrando aqui, galantes com mecanizados. Galera, essa composição é a composição basicamente de Draven, mas que também se utiliza dos 4 mecanizados e elas sinergizam perfeitamente. Basicamente, cara, tu vai ter uma frontline muito boa, que a Leona, ela já faz uma frontline muito interessante. Gosto muito mais de buildar a Leona do que o Braum. O Braum deixa a sua ult e a Leona continua tancando, então é importante que você build a Leona com 3 itens sempre que der. E aí você vai querer buildar, por exemplo, o Draven e aí a Zeri em paralelo. Seria muito interessante aqui, por exemplo, o Draven VIP, e aí você joga com 4 mecanizados, porque a Camille vai dar desafiante para o Draven e o Jhin vai dar o bônus de atirador de elite para a Zeri. E os outros 2 mecanizados são peças fantásticas. Simplesmente a Orianna e o Zilean são muito roubados, com buff de meditação ali que eu deixei como exemplo. São peças que utilizam muito bem desse buff, vão lutar várias vezes, vai proteger bastante seu time. Então seria uma ótima versão de galantes com mecanizados. Claro, dá para jogar com 5 galantes aqui, dependendo do aprimoramento que você tiver, no lugar dos outros 2 mecanizados. Dá para jogar com apenas 2. E claro, dá para buildar Jhin, Draven em paralelo. Você sobrou uns itens, muitos itens de dano, então dá para buildar o Jhin. E tranquilamente essa composição aqui pode ser uma composição voltada para Jhin e você, entre aspas aqui, esquecer o seu Draven e jogar com outro galante qualquer para ajudar o buff só na Zeri. Então é uma composição que depende de quem você hita primeiro. Se você hitar um Jhin 2 estrelas, tiver um Draven 1 sem ser VIP, não tem para que você segurar os itens, eles compartilham itens muito bem. Então você passa os itens pro Jhin e passa a jogar de Jhin Carry e você fica mais tranquilo ali
claro, é mais fácil você escolher dependendo dos aprimoramentos e também de quem chega primeiro, beleza? Então, aprimoramentos muito bons, meditação, ponto fraco, encanto irresistível, eu gosto demais. Tem aprimoramentos com a mãozinha, é muito importante porque dá para você construir muitas sinergias nessa composição, por exemplo, tirando 2 mecanizados aqui e colocando, sei lá, um Silco, uma Syndra, dá para colocar muita sinergia, então é uma composição que encaixa muito bem esse tipo de aprimoramento. O aprimoramento do Turma do Fundão também é interessante porque muita peça de backline que se aproveita muito bem de velocidade de ataque. Então essas são as dicas aqui jogando de Draven e Jhin e mecanizados. É uma composição primariamente level 8, bastante cara, tem muito custo 4. Então é importante que você chegue bem saudável no 8 com bastante gold para você jogar com essa comp, beleza? Bom, entrando aqui na composição de CV Carry. Galera, CV, ela tem umas especificidades aqui. Galera, é o seguinte, quando você for jogar de CV, tem 2 variações que são muito importantes. A primeira variação é a mais simples, eu acho que é mais indicado para a galera que está começando, é a variação de Hextech. Por quê? É muito fácil de jogar. Você basicamente vai começar a sua partida e vai comprar tudo que tem escrito Hextech. Você compra Nock, compra Swain, compra Sejuani, aí compra Lucian, e aí você vai subindo. Você vem do early game com 2 Hextech, 4 Hextech e eventualmente 6 Hextech no meio pro final de jogo. Então é muito fácil você jogar o early game vindo com Hextechs e Brutamontes, porque são sinergias que elas se entrelaçam muito bem. E aí você consegue jogar para CV no seu level 7/level 8. Mais ideal é que seja no level 8, porque ela finaliza bem a comp, mas se você precisar roletar bastante no 7, ela já fecha muito bem sem a vai aqui, por exemplo. Então você tem a CV com itens de velocidade de ataque, quando você está jogando com essa composição voltada para Hextech. Sempre bom lembrar que tem um Hextech mais 1, posso jogar com 8, sempre vai querer jogar com 8 Hextech se você tiver com a CV de velocidade de ataque. Então é uma build que tem um early mid game muito forte, você quer jogar com itens fortes de early, quer fazer umas Ikes, Guinso, Static e por último Bandeira de Mercúrio fecha muito bem a comp. Dá para jogar também com Mata Gigante na CV, acho muito forte, então essa seria a versão para Hextech. Quando você estiver jogando com a versão para atacantes, varia um pouco. E aí você vai jogar com a CV muito mais voltada para dano de ataque. Então vai ser uma CV com, por exemplo, uma Guinso, que ajuda bastante o ataque speed dela. E aí um Gume do Infinito e também um Último Sussurro. Seriam mais ou menos esses itens. Claro, pode variar, pode entrar uma Mata Gigante, pode entrar uma Runan. Então essa é a ideia da composição. E aí, tô jogando de 4 atacantes, quanto mais itens de dano você tiver, melhor, porque é uma fight mais explosiva do que a fight do Hextech. Então, quando você está jogando de CV com Alistar, não adianta você ter um Alistar que custa 2 slots do seu board e você não ter nenhum item no Alistar. Ele vai ficar muito fraco, ele vai ultar a primeira e vai morrer. O Alistar, para você funcionar bem com ele nessa composição, é quando ele dá 2 ults, 3 ults no máximo. Então, se ele der 2 ults, basicamente tá funcionando bem, 3 ults para cima tá se garantindo demais. Então, não adianta você jogar com o Alistar sem estar buildado, então você tem que trocar a variação da sua comp se você não tiver item de tanque. Então, jogar com 4 atacantes é uma saída, porque você tem uma fight mais explosiva. E aí, qual é a ideia? CV tá mais forte que a Irelia hoje. Então, você buildaria esse CV como, por exemplo, como os itens que eu falei, itens de ataque, itens de velocidade de ataque, e aí você pega a Irelia e bota a sobra que você tiver. Sobra de espada, sobra de arco, uma Runan sobrando, uma Mata Gigante que você não fez na CV, já sobrou, uma BT. Esses itens que sobrar você vai jogar na Irelia e você vai jogar com uma versão com 4 atacantes, que pode ser com 4 atacantes, 4 Brutamontes, por exemplo, ou até 4 atacantes e Brown Blitz, que finaliza muito bem porque você tem a Irelia como sucateiro. Então, são essas variações que vocês têm que ter em mente. Aprimoramentos muito bons, ponto fraco, aprimoramentos de backline, tanto quanto Falange, quanto Turma do Fundão, é muito bom para CV. Desintegrador, especificamente na composição de Hextech, eu acho bom. Fora da composição de Hextech, eu não acho tão bom. E por último, Hextech mais 1, sempre muito forte, porque você pode acessar Hextech 8, beleza? Por último aqui, trazendo a última composição do vídeo, é a composição de Renata e Silco. Galera, essa comp, ela domina demais o jogo quando você chega no final, quando você chega ali com muita força, com muito dinheiro, muito recurso, muito item forte, muito bom aqui para Vitor, para Renata, para Vai. Quando você chega no Tankenshi, então ela tem um ponto positivo muito grande, que é o limite de poder dessa composição é basicamente infinito. Você consegue ter muito item com Tankenshi, você consegue adicionar peças lendárias aqui de forma muito fácil.
Então, ela é uma comp que você quer jogar quando você tá com um early game muito forte, você conseguir um efeito de bola de neve. Então, você tem os itens principais da Renata. Cura é um item de mana e, por último, Amorelo é o item que vai fazer com que ela dê dano ali durante o tempo. E, por último, quando você chegar no final do jogo, os itens de sobra de poder de habilidade você vai usar no Victor e você vai utilizar o Silco aqui, que vai fechar perfeitamente sua composição. Itens tanque na vai é muito importante e, cara, eu gosto muito dessa comp quando você tem Brutamonte mais um, porque arredonda a curva da comp e você consegue fechar 6 Brutamonte, Renata, Silco e Victor no level 8. Então, é uma composição cara, você depende de 2 peças de custo 4 e 3 lendárias. É muito ruim quando você chega nessa composição e você não consegue encontrar o Victor e o Silco principalmente. O Tanqueixe dá para se virar sem, mas se você não encontra Victor Silco, realmente fica muito pegado. A Renata ela não consegue se virar sozinha. Então, a ideia é, pô, eu tô jogando de Renata e eventualmente começou a vir muito item de dano de ataque. Então você pode rodar uma Sivir ali perdida, porque ela vai procar a Strike lá com a Rek'Sai, pode rodar um Jhin. Então, tem maneiras de escapar, mas a melhor maneira de jogar é quando você está muito forte no jogo, consegue vir com mercenário muitas vezes para ganhar um grande cash out e ter muito gold para investir. Então é uma build que não é difícil de jogar, é muito simples, o posicionamento é muito fácil, mas é uma build que demanda muito recurso. Então fica aí essas dicas dessa composição. Galera, acabei me estendendo demais, pensei que o vídeo ia ser pequeno porque eram 5 comps, mas acho que eu entrei um pouco mais em detalhes. Tem muitas outras comps no meta, tem outras situações de jogar com rerolls, acho que está um pouco mais fraco, mas ainda assim é utilizável quando você tem aprimoramentos específicos, tanto o Twitch quanto o Warwick, principalmente o Talon. Acho que essas 3 ainda rodam, principalmente o Warwick e o Talon, tendo peças específicas no early game, itens bons e bons aprimoramentos. Então, não abandone essas composições, dá para estudar aí os cenários de jogar com elas, tem ainda Reroll DMF, todas essas composições muitas vezes vocês encontram aqui no canal. Então, confere aí os vídeos recomendados para vocês e também dá uma garimpada aí que você consegue ver outras composições. Galera, não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal. Qualquer dúvida de qualquer composição, pode deixar aí embaixo que eu explico, que eu troco ideia com vocês para esclarecer, beleza? Vou ficando por aqui, tamo junto, valeu e até a próxima!